Voltamos com a nossa conversa com o vereador do Republicanos, Hernani Barreto. Bom, vereador, agora vamos falar sobre os seus projetos que o senhor tem apresentado aqui durante as sessões de Câmara, tem protocolado também na Secretaria. E eu queria começar falando com o senhor sobre o projeto da Semana de Pipas, o Pipódromo. Como é que o senhor teve a ideia de fazer esse projeto? Olha, Rodrigo, poucas pessoas sabem, né? Mas a gente tem uma comunidade gigantesca, com centenas de famílias que participam das atividades aqui no município e muitas delas ainda tiram seu sustento dessa atividade. Eu cito aqui o Tuta, mandar um abraço para o Tuta, para o Chico, para o Alaelso, para a Thaís, o pessoal que me procurou no início, né? Eu fui sempre um apaixonado por pipa, né? Então, para mim foi muito fácil me aproximar desse público, falando a mesma linguagem e vendo a importância, mas não só a importância como uma atividade de lazer, mas levando isso para dentro da rede pública de ensino, porque a pipa faz com que a gente estimule dentro da grade curricular várias atividades escolares. Né? Eu cito aqui a geometria, posso citar a educação física, né? A matemática. Então, eu fiz educação artística, né? E tantas outras aqui que a gente pode... A física, né? Então, acredito que os professores, os dirigentes, os gestores vão poder trabalhar dentro das escolas numa semana específica que eu estou denominando Santos Dumont. Eu acho que Santos Dumont é uma grande referência para todos nós, né? Que teve uma ligação aqui com o Vale do Paraíba, mas pouco dito por nós mesmos, reconhecido mais lá fora do que aqui no Brasil. Então, uma justa homenagem a Santos Dumont e aí a gente começa a trazer a discussão para a questão da segurança, porque hoje centenas de pessoas se encontram em áreas públicas ou particulares emprestadas para soltar as pipas. Só que aí você sabe que isso pode causar um conflito com a vizinhança local, né? Tem fiação, e por isso que muitos municípios aderiram ao espaço denominado Pipódromo. Já temos em Pindamonhangaba, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em centenas de municípios do Brasil. Centenas de municípios do Brasil. Então eu trouxe essa ideia não veio só da minha cabeça, é que eu incrementei com essa questão da educação. Mas para a gente ter um espaço apropriado, seguro, para as pessoas soltarem pipa, ter um momento de sociabilização, um momento entre as famílias. O último que eu fui, né, que foi ali perto do Parque Santo Antônio, no Maria Amélia, foi muito bacana, Rodrigo, foi muito legal. Você vê um ambiente agradável, né, um ambiente que as pessoas de fato têm prazer de estar. E aí seria um projeto para realizar oficinas para como fazer as pipas, ou já tem um lugar determinado para esse pipódromo aqui em Jacareí? Eu conversei com o pessoal da administração municipal, eu agradeço a forma que eles conduziram, porque estão de boa vontade escolhendo um local. A gente imagina que o primeiro pipódromo seja ali perto do Cidade Jardim, tá? Ali no Morro do Cristo. A gente sabe que essa área, que é uma área de preservação ambiental, uma área que teve problemas judiciais, então a gente tem que dar vida para essa área, a gente tem que dar movimento para essa área. Então acredito que o primeiro pipódromo tem grande possibilidade de ser lá. Agora um outro projeto seu, que é o projeto de lei número 45, que regulamenta a lei federal em relação à construção dos lotes. Queria que o senhor explicasse como é que funciona isso. Na verdade, é estabelecendo o condomínio de lotes, né? Então, hoje a gente tem uma legislação federal, a gente tem uma legislação local, mas os condomínios de lotes mesmo, eles não estão instituídos. Eu tenho até uma visão técnica que a legislação federal ela já poderia ser absorvida e auto-aplicável, mas para a gente dirimir qualquer dúvida, para a gente beneficiar o desenvolvimento da cidade, a geração de emprego e renda, fomentando também a construção civil, eu apresentei esse projeto por um incômodo que eu comecei a ter, passando em loteamentos e vendo aquelas casinhas, você já deve ter visto, aquela casinha de drywall, aquelas casinhas que eles fazem, e eu, no primeiro momento, Rodrigo, eu comecei a achar
que seria casa para as pessoas que vêm de fora para trabalhar. Daqui a pouco eu vi uma quantidade muito grande, me chamou a atenção, conversei com alguns construtores da cidade e eles me explicaram. Não, Hernani, é que para aprovar o projeto, para poder vender os terrenos, ter a liberação, tudo, eles precisam colocar aquela casinha, mas depois aquela casinha eles põem no chão. Eu falei, mas quanto custa isso? Peguei um caso concreto, falei, mas quanto mais ou menos custaria isso? Ah, em torno de uns 800 mil reais. Falei, o quê? Não, alguma coisa tem que ser feita, porque é um dinheiro que é jogado no ralo. Então eu fiz uma lei que, além de atender o empreendedor da cidade, aqueles que estão apostando no município de Jacareí, a gente possa reverter, exigindo uma compensação. Se você não vai gastar os 800 mil mais com essa casinha, que você possa aplicar parte desse recurso numa atividade cultural, possa aplicar no esporte, ou até mesmo numa via projetada que está faltando uma pavimentação. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que buscar alternativas, é o que eu faço no dia a dia. É redirecionar também esse dinheiro, esse montante, né? Isso. Porque ia ser afunilado tudo num negócio só, 800 mil só naquilo ali. Só naquela construção que você já sabe que vai ser demolida. Né? Então só constrói aquela velha frase, para inglês ver. Ó, tá aqui, então é um jogo de faz de conta, né? Porque todo mundo sabe que ninguém vai morar naquela casinha, e também sabe que vai ser demolida depois. Então, para que deixar uma situação como essa? Eu vejo até como vexatória. Eu tenho vergonha de ter uma situação dessa no município de Jacareí, que é um dos 100 maiores municípios do Brasil. Então, a gente está equacionando isso, tenho certeza que a prefeitura, o prefeito, com muito bom senso, vão acolher uma proposta que vai beneficiar o empreendedor, vai trazer investimento e renda, né? A gente passou um momento difícil de pandemia, Rodrigo. As pessoas estão com dificuldade, a inflação lá em cima. Você vê quanto que está o preço da carne, a gente sabe que tem todos esses incrementos que tem que ser colocados na balança. Por isso que a gente tem que minimizar de alguma forma. Vamos trazer o investidor para cá, para a gente poder fomentar a nossa economia e trazer um pouco mais de tranquilidade e de comida na mesa. Tem um outro projeto seu que é da jornada de trabalho diferenciada para servidores que têm filhos com deficiência. Queria que o senhor falasse também sobre esse projeto. Legal. Quando eu disse para você, né, que a gente sai e a gente defende algumas bandeiras, o tema servidor, acho que todo mundo está acompanhando, né, sabe que eu abracei a causa e sou um colaborador. Então eu tenho mandato hoje e me coloco à disposição de você, servidor, que está nos acompanhando nesse programa. Se tiver alguma dúvida, se tiver uma ideia que eu possa estar colocando em prática, vai ser muito bem-vindo. E essa conversa surgiu com alguns servidores que têm filhos com deficiência. Determinadas deficiências, Rodrigo, que num grau mais elevado, demandam uma atenção maior. E aí você precisa levar ao médico, você precisa, né, resolver algumas questões na escola. Às vezes, na própria escola, a criança enfrenta dificuldade, tem que sair um pouco mais cedo. Então tem tudo isso. Então a gente tem que olhar caso a caso. Mas a mãe ou o pai, até mesmo um responsável legal, porque a gente está falando também de crianças que foram adotadas, né? Tem que ter um pouco mais de alívio, um pouco mais de respiro. E o poder público tem que ter a flexibilidade para reduzir um pouco a jornada de trabalho. Isso não é lesar o erário público, não é dar um tratamento 100% diferenciado para esse servidor. Mas é que a própria Constituição diz, né? Você trata os iguais iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Se tem uma situação atípica, né? Uma situação diferente, que a gente consiga reduzir em 20%, 25% dessa jornada, para que o pai, a mãe, o responsável legal possa aí trabalhar no tempo que ele estiver dentro da prefeitura, trabalhar com mais afinco, com mais determinação, sem estar tão preocupado com o filho, com a filhinha que está precisando de uma atenção. Como você falou, tem caso a caso, né? Determinadas situações exigem uma certa disponibilidade, outras situações
outros tipos de deficiência exigem outras disponibilidades. E o projeto, então, vai nesse teor de 20% a 25% de... Isso. Eu apresentei um projeto inicial, né, mas a gente pode fazer ajustes e passa pelas comissões. Eu sou muito aberto a qualquer tipo de consideração das comissões, de outras pessoas de fora, de entidades também. Então, através de emendas, a gente pode fazer adequações, ajustes, né? Mas eu acredito que vai ser muito benéfico, a gente tem que pensar no social. E também tem outra, não vão ser atingidas várias pessoas, que eu acho que os servidores públicos municipais que têm filhos com deficiência, deve ser uma minoria, né? Não tem muito, eu pedi esse levantamento, que aí tem que pegar as informações tanto da Secretaria de Saúde como da Secretaria de Administração. Acredito que a gente consiga também ter um atributo, uma informação privilegiada da educação, né? Porque não vai ser todo mundo que vai ser contemplado. A gente tem que ter uma dosimetria, a gente tem que ver a gravidade da deficiência. É lógico, né, Rodrigo? A gente falando de ser humano, sempre tem um ou outro que quer aquele jeitinho, mas não é esse o objetivo, né? A gente pensa sempre no equilíbrio, no bom senso e no que é justo. E o justo, no meu ponto de vista, por isso que eu apresentei o projeto de lei, é a gente possibilitar que as crianças sejam melhores atendidas e acolhidas, nada melhor como ter os seus pais próximos. Tem um outro projeto seu que é sobre o tratamento do necrochorume. Queria que você explicasse isso, porque as pessoas acho que nem sabem o que significa esse necrochorume. É uma palavra bem diferente, né? Não usual, não habitual, mas o necrochorume nada mais é do que a decomposição dos corpos humanos, né? E eu estou aqui me referindo aos 2 cemitérios que a gente tem públicos e outros particulares, mas ali depois da decomposição dos corpos a gente tem um líquido, né, que ele vai adentrando o solo até chegar no lençol freático, que é onde tem a água. Então, se esse necrochorume ele não tiver um tratamento, a gente corre um sério risco. A gente corre um risco de ter um cemitério aí fechado pela CETESBI, até por problemas ambientais. A gente corre um sério risco de ter uma má qualidade da água, né? Então, a proposta é que a gente chegue num estágio, e isso já é praticado, tá? A gente precisa só aprimorar, mas de forma terciária. E o que isso significa? A gente tem um primeiro tratamento, que é o primário, o secundário e o terciário. Então é como se a gente tivesse aqui com uma peneira, né? Se você tiver uma peneira com os furos muito grandes, né, várias coisas vão passar. Então essa peneira para mim seria a primária. Depois com os furos menores vai pegando mais aqueles objetos e até chegar num refinamento, numa qualidade de tratamento que não vai interferir no meio ambiente. Aí envolveria, acho que, mais de uma secretaria da prefeitura, né? De meio ambiente e acho que outras também, né? Isso, porque os cemitérios eles são ligados também à administração, né? À Secretaria de Administração. Então a gente pode aí somar forças entre as secretarias, mas basicamente a Secretaria de Meio Ambiente vai ter um papel fundamental de abraçar o que já é feito em muitos municípios. É como eu disse para você, eu acho que o bom gestor não pode pensar no hoje. A gente tem que projetar a cidade para 20, 30, 40, 50 anos. E se a gente não der um passo agora, nós lá na frente vamos deixar sérios problemas para as futuras gerações. É o que aconteceu no primeiro bloco, a gente falou do caso das enchentes, né? E o que aconteceu Exato. na época das cidades, que é na cidade de Jacareí antigamente, né? As ruas estreitas, afunilamento das ruas, as casas ali também mal construídas. O resultado, 30, 40 anos depois, a gente está vendo quando acontecem as enchentes. Se pensava numa cidade para 40, 50 mil habitantes. Hoje a gente tem mais de 235 mil habitantes. Uma cidade com mais de 150 bairros. E aí você pega no final de semana, você vai andar ali na região central, olha o tamanho da calçada. Entendeu? Então passa a todo mundo até pensar, será que essa rua aqui não é melhor se transformar num calçadão? Olha para você ver o salto.
Nem rua mais ela vai servir, mas é preferível pensar num calçadão, né? Porque a cidade cresceu muito mesmo. Em relação ao meio ambiente, a gente estava falando até agora há pouco, né, sobre esse projeto do Necrochorume, tem um pedido de informação seu de algum tempo atrás sobre as famílias do Porto Velho, 30 famílias que residem numa área de preservação ambiental, e você perguntou se vai ser mantida essa decisão judicial para que as famílias desocupem a área, né? Como é que está isso? Já foi resolvido esse problema? É o seguinte, Rodrigo, eu acho que é uma relação de confiança, né? Então, eu agradeço muito o pessoal do Porto Velho, através do Lafayette, da Patrícia, são lideranças locais, mas que ficam preocupadas com as pessoas que estão em área de risco e que existe um acordo junto à Fundação Prolar para que essas famílias elas sejam realocadas, elas tenham aí uma moradia digna. E o pessoal muito preocupado me procurou, falou: Hernani, está tendo uma movimentação, daqui a pouco tira a gente, vai colocar a gente na onde? Vai colocar dentro de um ginásio? E como que fica? E é o meu papel, eu tenho que me aproximar dessa comunidade, por isso que eu gosto muito de conversar com as pessoas, estar sempre em contato, para que a gente saiba como agir, buscando os órgãos competentes. Nesse caso em especial, é a Fundação Prolar. Então eu entrei em contato com o pessoal da Fundação Prolar, eles fizeram uma reunião com os moradores, explicaram, acalmaram os ânimos, mas eu estou acompanhando de perto, passo a passo. Eu quero poder ajudar e que tudo corra da melhor maneira possível. A gente está quase chegando no final da nossa conversa aqui. Você está no seu segundo mandato agora, né? Foi eleito em 2012, agora 2020. Queria que você fizesse um balanço dessa metade exatamente agora que a gente está no seu segundo mandato aqui na Câmara de Jacareí. Olha, Rodrigo, em outros programas aqui na TV, eu até citei que quando eu voltei, porque eu fiquei 4 anos, depois eu fiquei 4 anos fora, e daí voltei agora em 2020, que nesses 4 anos fora, serviu para que eu pudesse reavaliar muitas coisas, corrigir eventuais defeitos, né? Pudesse olhar de forma diferente para a cidade de Jacareí, e isso foi positivo para mim. Mas algo que eu não esperava era o volume de demandas e a agilidade que as coisas estavam acontecendo. Por quê? Em 2012, é só a gente lembrar de 2012, quando eu entrei, até 2016, você não tinha o WhatsApp. Você não tinha o WhatsApp. Eu estou pegando uma ferramenta de trabalho. E aí eu volto em 2020 com esse volume absurdo, com o gabinete reduzido, né? Porque diminuiu um assessor. Então a gente trabalha com 2 assessores e um chefe de gabinete. Então você tem que pensar na parte jurídica, você tem que pensar na parte burocrática, né, da confecção dos requerimentos, pedido de informações, indicações, projetos de lei. Tem que pensar na parte publicitária, tem que pensar na divulgação, na exposição que a gente passa. Não é uma exposição pessoal, é uma exposição institucional, que a gente está levando informações de utilidade pública, né? E aí você tem que estar na rua, tem que estar em contato com as pessoas, então você tem que tirar uma foto aqui. Então, 3 pessoas para trabalhar hoje dentro de um gabinete, muitos podem achar que é muita coisa, mas é pouco. É pouco porque a cidade tem 150 bairros, 235 para mais habitantes. E aí esse volume me assustou no início. E eu falei, puxa vida, fiquei alguns meses sem dormir no ano passado, porque você tem que buscar alternativas. Olha, é o que tem para hoje. O que eu vou fazer? Teve a pandemia ainda por cima, Teve né? a pandemia, aí a dificuldade aumentou, né? Porque daí você não tinha o contato próximo. Você recebia as informações, os pedidos através de uma maneira fria, né? Que é o Messenger, que é Instagram, WhatsApp, e aí você não sabe direito o que você deve fazer, porque às vezes aquela foto não reflete a realidade, tanto para mais como para menos. Então, eu fui num processo junto com a minha equipe de aprimoramento. Então eu agradeço sempre a minha equipe porque consegue andar no mesmo passo e seguir a minha linha de raciocínio, que não dá para a gente ficar de braços cruzados. Eu não sou aquele que fica, eu vou apontar o defeito aqui sem fazer nada. Não, não. Se eu estou vendo que tem alguma coisa que a gente precisa evoluir, eu já quero propor pelo menos umas 2, 3 alternativas. E aí nós fomos fazendo um contato e um banco de dados e uma rede de comunicação
mais eficiente. Mas eu quero aproveitar para destacar, até porque no ano que vem a gente vai conseguir colocar para andar um grande projeto. Nesse período que eu fiquei fora, eu fiquei formatando um projeto visando a agilidade. Então ele vai ser inovador para os municípios. Eu não vi isso em nenhum município brasileiro, né? E vai fazer com que o cidadão, o munícipe, ele